estamos de volta no programa Caminho da Luz, hoje com um tema bastante interessante, muito atual, que dá para a gente o verdadeiro sentido da nossa vida, são contribuições do Espiritismo que traz para nós discernimento, como nós vamos gerir a nossa vida, e são questões de André Luiz, que é a minha paixão. Ele diz assim, Carlinhos, que o Espiritismo revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Olha só, hein, Carlinhos, que tema bastante interessante para este momento em que a nossa sociedade repensa tantas coisas, conversa, precisa debater tantos assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. André Luiz vem dizer que... E é interessante justamente nós pensarmos sobre isso, nesta questão das desigualdades, que nós achamos que isso é de origem desse sistema político, né? Nós estamos sobre uma injustiça porque o nosso sistema político é injusto. Sem dúvida nenhuma, ele também é injusto. Mas a injustiça começa em nós. Da onde? Da onde surge? A injustiça não nasce da terra, não nasce das plantas, não vem do céu. Olha, a injustiça caiu na nossa cabeça, né? Essa injustiça, ela, durante milênios, ela vem diminuindo, né? A reencarnação, que como André Luiz nos diz, revela-lhe o princípio, né? A reencarnação não pertence à doutrina espírita. Ela já é um pensar de milênios, quando o primeiro homem começou a perguntar-se sobre si mesmo, o que eu estou fazendo aqui, né? Para onde eu vou? E aí esse repensar lhes deu a certeza de que a vida não se encerraria apenas aqui. E que dessa forma, a doutrina, o que vem colocar ela como uma lei de justiça. Se Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é uno, justo, misericordioso, por que ele nos daria uma condição social ou uma condição intelectual diferente do outro, né? Essa diferença é conquistada por nós, né? Justamente com o nosso livre-arbítrio. Então a reencarnação vem nos dar a lei de justiça. Aquilo que você não realiza, né? Aquilo que você não esforça para realizar, automaticamente você não vai conseguir. Quando você consegue abraçar essa ideia, compreender essa justiça maior, vai lhe dar a condição de você trabalhar hoje para construir o seu amanhã melhor. E as injustiças que estão ocorrendo hoje são, se não fruto ainda da nossa ignorância, que precisa ser repensada. E a doutrina espírita justamente nos dá essa esperança nessa grande justiça, Suraya. Sem dúvida, a reencarnação é uma lei que nós não dá para fugir dela, né? Da lei de Deus, todos nós estamos enquadrados nela, e eu acho muito interessante porque nós sempre podemos planejar esta reencarnação, né? Então, nós, enquanto espíritos imortais, conscientes das nossas próprias escolhas, nós podemos planejar aquilo que vamos vivenciar de bom, ou aquilo que devemos vivenciar, que será mais doloroso, mas que vai nos impulsionar ao progresso. E nós não somos escolhidos que nem assim teatrinho de criança, que fica o fantochezinho, vai para cá, para lá. Não. Deus, soberanamente justo e bom, vai nos colocar na condição que nós mesmos escolhemos. A reencarnação é um processo pedagógico para o espírito, né? Educativo, né? Educativo. Ele não é punitivo. Meus amigos, por favor, tirem das suas cabeças, das suas mentes, que a reencarnação é um processo punitivo. Não há punição, não há débito e crédito. As reencarnações não são um cartão de crédito, né? Então, ela é um processo pedagógico, assim como você escolhe o que você quer ser na sua vida, que curso fazer, né? Em que se especializar. A mulher que você quer amar, os amigos que você quer ter. Imagina se Deus agisse diferente. Nós somos
apenas um cisco, né, da justiça de Deus. Então imagina, né, a reencarnação é um processo pedagógico de evolução que nos dá a possibilidade de um dia sermos perfectíveis. Melhores, né? Porque senão seria muito cruel. Um ser humano como nós, por exemplo, que tem que viver na rua, se alimentar, às vezes, recolhendo no lixo alimento, morando em casas onde não tem saneamento, onde não tem água potável. Que Deus seria esse? Né? Não dá para conceber, nós humanos, enquanto pais, queremos o melhor para o nosso filho, imagina, né? Deus, a gente faz essas comparações, embora ele não seja, isso não dá para se comparar a Deus àquilo que a gente conhece. Deus, né? Não tem como humanizar. Mas, se a gente puder traçar um paralelo para entendimento, até de forma pedagógica, Deus só nos dá aquilo que nós precisamos através das nossas próprias escolhas. Ele diz também assim, André Luiz também diz aqui que o Espiritismo confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que o instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito. Veja que importante, Carlinhos, nós que adoecemos do corpo e da alma, né? O nosso querido André Luiz diz que o nosso corpo é um instrumento importante, muito importante. Ou seja, esse é o instrumento de aprendizado, né? Você veio com o corpo que precisava, você veio com a capacidade intelectual que precisava, você tem todos os recursos necessários para realizar a sua missão. Não, quando a gente, lá em cima, né? O lá em cima entre parênteses, né? Que a gente não sabe, mas essa concepção de que nós, quando nós viemos para cá, nós viemos com a nossa malinha repleta, com todas as ferramentas necessárias para nos transformarmos. Agora, é opção sua. Se você não afia a ferramenta, se você não coloca ela para trabalhar, ela vai perder o corte, né? Ou ela vai ficar ultrapassada. Então, esse grande instrumento, não reclame dele, né? Dê a ele a possibilidade de que ele vai se afiar, segundo o seu livre-arbítrio, segundo a sua vontade. É interessante pensar nessas vicissitudes do corpo, porque a matéria, né, gente, é uma coisa que corta, que dói, que a gente... todas as aflições da matéria, as doenças, isso traz para a gente uma dificuldade enorme, nós nos sentimos enfraquecidos, muitas vezes nos sentimos revoltados por termos uma doença ou alguém da nossa família estar cursando uma doença grave e tudo mais. Como diz o Chico, né? Doença é remédio. Doença é remédio. Olha que loucura. Olha que discernimento, né? Doença é remédio no sentido de que ela dá a possibilidade, porque a doença nasce no espírito. O corpo é a manifestação daquilo, da causa espiritual, né? Da nossa invigilância, imprudência, de colecionar mágoa, aflição, tristeza, dissabor, revolta, tudo aquilo que a gente sabe que é bom, né? Para o nosso público compreender na prática, a doença é a febre, né? Ou seja, a febre é só um resultado. Quando você tem febre, você não fala, espera aí, a febre não surgiu do nada, né? O que é a febre? Aonde há uma infecção, né? Aonde há uma inflamação, ela está te dizendo que em algum lugar do seu corpo está havendo um processo, né? Que está te trazendo problema. Então, a nossa doença é isso, é como se fosse, é uma febre. Ela só está dizendo, ajudando você a procurar no teu organismo aonde está tendo problemas. A doença é isso, ou seja, está dizendo para você que você está doente lá no espírito, né? O que está querendo, que mal é esse, né? Por quê? Será que está difícil perdoar, né? Está difícil aceitar a sua condição atual?
Está difícil respeitar o companheiro de trabalho? Como é que está a flexibilidade perante a sua vida, né, Soraya? Sem dúvida. Então, o corpo físico, ele é um sinalizador de que algo não vai bem. Só que também nós não podemos achar que Deus escolheu isso para nós, né? Eu estou passando por isso porque Deus quis assim. Não, Deus sempre quer a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa alegria, o amor, a nossa vida repleta de alegrias. Mas este instrumento ainda é útil. E o André Luiz tem uma frase que ele diz assim, que a dor, depois do poder de Deus, é o único instrumento capaz de nos reconduzir para o caminho certo. Olha que coisa importante. Não é que a gente está dizendo aqui que tem que sofrer, que tem que a vida é um lamento, um murmúrio total. Não é isso. Nós estamos dizendo que a dor no sentido de refletir qual de nós, por exemplo, não se transforma ou enxerga a vida com outro prisma quando está doente ou quando passa por qualquer coisa de gravidade ou dentro da sua família ou consigo mesmo. Então, são momentos preciosos de reflexão, de recondução a um caminho em que nós vamos ter uma vida muito mais feliz. Então, não se lamente, lute, porque você pode vencer e vai vencer. Bom, nós voltamos daqui a pouquinho para continuar aí o nosso bate-papo.